Bom dia, minha gente. Quase atrasada aqui. Minha parceira tá vendo se vai conseguir entrar. Lá onde ela mora tá com oscilações lá na luz, mas acho que ela vai conseguir entrar aqui. E qualquer coisa, se cair energia lá, eu sigo sozinha, não tem problema. Hoje a gente vai falar sobre o tom 42 do nosso livro aqui do projeto 50 Tons para o Sucesso. E hoje, no tom 42, a gente vai falar sobre desenvolver a sua criatividade. Vamos ver se a Denise consegue entrar. Lá onde ela mora, teve bastante temporais, tá com bastante oscilação. Ó, vamos conseguir. Denise tá entrando. Vamos ver. Oi, tá me vendo? Bom dia. Não está me vendo? Não, Ah, eu mas, tô te vendo. mas eu imaginei, porque o negócio aqui tá feio, essa energia cai e volta a internet, então, Vamos ver se ela segura a live, pelo menos, então. é, se cair, você já sabe, a energia aqui tá uma benção. Tá bom. Quantas vezes, né, Denise, a gente já pensou aí, eu não sou criativa, minha cabeça trava, as ideias simplesmente não vêm. Às vezes a gente tem a impressão de que ser uma pessoa criativa é algo que é um dom, que não é todo mundo que tem, mas não é verdade, né? Hoje a gente vai falar então sobre isso, em trazer ali, né, o que o livro 50 Tons para o Sucesso fala e traz sobre desenvolver a nossa criatividade. E a gente sempre traz aqui também a nossa visão, né? Sim. É um assunto bem interessante, né, Letícia? Porque, assim, a maioria das pessoas, incluindo a gente mesmo, né, quando se fala em criatividade, a gente já pensa em coisas extraordinárias, em fazer algo muito criativo, algo Grandioso. uau, né? Inventar alguma coisa, mas não é nada disso, né? E ele traz ali no livro, e realmente, né, concordo com o que ele diz, e é muito limitante para a gente pensar que a criatividade é restrita a algumas pessoas, ou um certo grupo de pessoas. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá Tá, normal pra parece mim. que para mim está Tá um dando um. pouquinho de ruído, Tô- mas tô te ouvindo e tô te vendo bem. Tá. Normalmente, quando a minha imagem não aparece para ti aí, tem esse ruído. Então eu até nem acho que seja problema na internet, talvez seja coisa do Instagram mesmo. Tá. Muitas vezes, né, que a gente acha que é exclusiva, né, a criatividade de um certo grupo de pessoas, tipo de artistas, de músicos, mas é porque neles a gente vê na profissão, ali no dia a dia, a criatividade deles, né? Uhum. Mas isso não quer dizer que quem não trabalha nessas áreas não possa ser criativo também. Até porque a gente nasce sendo pessoas criativas. Só que o que acontece é que no decorrer, né, da nossa vida, a gente vai perdendo essa criatividade. E é muito fácil de a gente observar nas crianças, né? Principalmente quando ali nos primeiros anos que começa a ir para a escola, começam a fazer os seus desenhos, e é bem interessante, eu já presenciei muito isso dos meus sobrinhos, né? Fazem um rabisco qualquer lá e vem feliz da vida mostrar para a mãe: olha, mãe, desenhei você.
chega a ser assustador, né? Mas na cabecinha dele, aquilo tá lindo e tá perfeito. E a gente vai perdendo isso, porque vai depender muito de como que as pessoas começam a reagir a essa criatividade na infância. Então, se ali mesmo que é óbvio, né, o desenho não está nada bonito, não está nada perfeito, mas se ela incentiva, né, nossa, que lindo, filho, parabéns, tal. Ou então ela fala, credo, eu sou desse jeito aí para você, parece uma bruxa. Então, vai depender muito de como as nossas primeiras demonstrações criativas vão sendo aceitas pelos adultos. E conforme a gente vai ouvindo essas críticas, a gente vai se encolhendo, né? Vai achando que não sabe fazer, que não é capaz, que não tá bom, e aí a gente não faz. Aí na vida adulta fica aquela questão do eu não sou bom o suficiente, né? Então tem Busca pela perfeição, né? Medo esse contexto. de tudo que a gente fala aqui, né? Medo de se expor, medo de se arriscar, né? Sim. Então, sempre o que a gente observa, né? Qualquer situação, qualquer bloqueio na nossa vida adulta, sempre vai remeter à infância, né? De como que tudo aconteceu lá na infância, né? As nossas primeiras formas de se expressar, como que isso foi aceito ou não aceito pelos adultos. Então, querendo ou não, a gente sempre acaba caindo de novo na infância, né? Eu já queria aqui te perguntar, Letícia, quando você fala, né, da questão dos desbloqueios emocionais e é o teu ponto forte, né, no teu trabalho, como que esses bloqueios aí influenciam nesse processo criativo? O que dá para se fazer, né, nessas questões? Na verdade, o quanto influencia é porque, assim, não é nem que a gente perde a nossa criatividade, a gente se desconecta dela, né? Quando a gente tem bloqueios. Porque eu vejo até pelo o meu. Tu tava falando aí, eu lembrando, o meu filho menor de 7 anos, ele gosta muito. Ele é muito assim de. Ele não gosta muito de desenhar, mas ele capricha muito ali na pintura, sabe? Só que mesmo não gostando muito, ele não tem muita paciência de fazer, mas ele quer fazer ali bonito, quer fazer perfeito. E é aquela coisa, se ele me mostra alguma coisa e eu não dou muita ênfase ali, ele já quer meio que deixar de lado e não quer nem terminar. Agora, se ele vem me mostrar alguma coisa, eu digo, nossa, meu filho, como tu é caprichoso, como tu é criativo. Ele se empolga, ele enche o peito assim e vai lá para terminar e me mostrar pronto, sabe? E o quanto a gente pode, olhando para isso, até observar como que a gente trata as crianças, né? De quanto é importante a gente dar esses tipos de incentivo. E aqui a gente está falando sobre criatividade. Só que essa maneira da gente conduzir isso vai afetar em todas as áreas. Na autoestima, no quanto a pessoa é segura, na autoimagem que ela tem dela mesmo, consequentemente aí na criatividade também, né? Então, essa falta de criatividade que às vezes a gente pensa que tem, então, eu não consigo ser criativa. É um grande bloqueio, né? É como se fosse ali aquela prisão que vem de tudo que a gente já falou aqui, né? Como é que lá na infância era? Geralmente, eu acho que da nossa época para trás, pior ainda, os adultos não tinham esses conhecimentos que a gente tem hoje. Então a criança não tinha muita voz, né? É como se criança tivesse que ficar quietinha, só o adulto podia falar. Quando uma criança vinha, por exemplo, mostrar um desenho para um adulto,
as chances de ela não ter ali validação nenhuma era bem grande, né? Eu não sei como é que era pra ti. Mas a minha mãe nunca foi muito de incentivar, tipo, ai, que desenho bonito. Ela, tá. Ia fazer as coisas dela. Ela nem parava pra olhar direito. E Sim. como isso marca a gente. Tanto que eu tô falando aqui agora e eu consigo lembrar de como a minha mãe agia, sabe? A minha mãe não era muito de parar pra olhar as coisas. Tipo, dever da escola, nem olhava o caderno. Pra ela, minha obrigação era fazer e tirar nota boa, né? A mãe não tinha que ficar. Hoje em dia, eu já faço totalmente diferente com meu filho, né? Eu olho o caderno, eu questiono, incentivo ele, né? Tipo, nossa, como tu é criativo, filho. Incentivo ele a terminar as coisas, porque ele tem um pouco de dificuldade de concluir, né? Ele é sanguíneo. E isso ajuda muito ele, inclusive com a dificuldade que ele tem. Ele tem grande dificuldade de concluir as coisas. Mas, quando eu incentivo, ele consegue fazer. É que nem eu falei, ele estufa o peito e, nossa, ele se sente grandão, né? Vou fazer isso aqui porque tá ficando bom. E como é importante a gente saber lidar com isso, e principalmente aqui quando a gente fala, né, sobre bloqueio emocional, o quanto isso influencia no nosso processo criativo, daí vamos olhar agora para nós adultos, né? Quando a gente precisa, por exemplo, sei lá, estruturar um projeto, fazer um conteúdo, o quanto esse bloqueio pode nos afetar. E aí a gente pode parar e pensar, nossa, mas lá na minha infância, de fato, eu não tinha validação dos meus pais, eu não era elogiada, eu não era incentivado. Muitas vezes, inclusive, os pais podam a criatividade da criança. Quer ver? A criança começa a querer riscar a parede, por exemplo. É certo riscar a parede? Não, mas aí a maneira como tu conduz isso. Não, filho, vamos riscar aqui no papel, né? Parede não é lugar de riscar. Vamos riscar aqui no papel? Mas no meu tempo era chinelo e vai limpar essa parede e nem era mais para desenhar. Já encerrava ali o desenho. E como conduzir isso? Como a gente foi conduzido nessa parte hoje nos afeta, né? Muitas vezes a gente pode até pensar que expressar as nossas ideias criativas pode parecer algo bobo, algo que ninguém vai validar ou dar importância ou vai achar que tá bom. Por a gente ter essa crença que vem lá da infância de como a gente era tratado nessas situações, a gente carrega isso como uma verdade. É familiar para mim eu fazer algo e ninguém dá importância, ninguém parar para olhar, ou virem criticar, que nem tu falou ali, nossa, mas, né, que tu me vê assim, parece uma bruxa, quando a criança vai mostrar um desenho para a mãe. Então, tudo tá ligado, né? Tudo que nos limita de qualquer área da nossa vida, e aqui a gente está falando da criatividade, vem dos bloqueios e vem de como a gente aprendeu as coisas. Então, como a gente foi tratado e como a gente se sentiu diante disso. Se eu mostrei para minha mãe um desenho e ela nem deu importância, ou falou, ai, depois eu vejo, agora eu não tenho tempo, eu cresci com a ideia, né? Está gravado na minha mente que o que eu faço, as pessoas não têm tempo para parar, para olhar. Parece algo tão simples e tão bobo, mas na hora que eu tiver que fazer um conteúdo e postar no Instagram, o que eu vou sentir? Ah, nem vou fazer, ninguém vai parar para olhar. E é assim que os bloqueios nos limitam, nos travam nos bloqueios, nos bloqueiam, né? E por isso que é tão importante a gente olhar para isso, né? Quando hoje a gente está falando de um assunto aqui que parece tão, né? Simples, bobinho, criatividade. Mas o quanto isso está afetando hoje, talvez até no teu crescimento profissional. Quantos projetos tu deixou de colocar aí para funcionar com receio de como as pessoas iam reagir? Ou de fato, por não se achar capaz de fazer algo muito bom.
E que nem a Denise falou ali no início, quando a gente fala em criatividade, parece que precisa ser algo gigante, estrondoso, e não. Às vezes é simplesmente algo ali, o arroz com feijão bem feito que a gente fala, que a gente precisa fazer para ter algum resultado, e nem isso a gente está conseguindo fazer porque a gente não acredita na gente, na nossa capacidade, né? E de quanto a gente tem ali nas mãos ferramentas para isso. E, de fato, a gente não perde a nossa criatividade, a gente se desconecta dela. A solução para isso é olhar para isso, entender e se reconectar novamente, né? E aí, Denise, o que tu faz, o que tu sugere aí que as pessoas possam fazer para manter essa criatividade aí viva, mesmo naqueles dias mais desafiadores, que a gente se encontra aí mais cansada? Então, a primeira coisa, né, Letícia, que a gente precisa ter consciência é que a gente nunca vai começar algo, fazer algo, né, nesse sentido, e já vai ficar espetacular, né? E isso pode ser qualquer coisa, desde pegando aqui para nossas áreas, né? Preciso de criatividade para elaborar um conteúdo para postar. O primeiro que eu vou fazer provavelmente não vai ficar tão bom. Então, eu preciso aceitar que eu vou iniciar fazendo alguma coisa mais ou menos. Uhum. E outra coisa é que conforme a gente vai fazendo, a criatividade ela vai aflorando, né? Nossa, Novas ideias vão surgindo. Você vai conseguir ali vendo onde você pode melhorar. E claro que tem coisas que a gente vai sentir insegurança. Só que não é porque você está insegura que você vai deixar de fazer. E eu me lembro aqui de um vídeo que eu fiz para postar, e antes de postar, eu mandei para você. Porque era um vídeo que era meio fora do normal dos vídeos que eu fazia, né? Ainda eu mandei para você e falei assim, Letícia, dá uma olhada, você acha que tá legal ou eu tô muito, né, sem noção? E daí você falou, não, posta, ficou muito legal. Então, essa troca também não é era um que tu tava lavando importante. a louça e respondendo alguma coisa? Eu acho que. Não, Eu mas é que acho eu que era. não sei. O que eu mandei só para você foi aquele da. Agora eu não lembro se foi de um relógio que eu estava segurando ou se foi de uma caixa de presente. Eu não lembro Ah, qual dos dois, mas um deles eu mandei para realmente, você foi primeiro. um vídeo muito criativo, legal, de fato, diferente dos que tu fazia. E eu até esse dia te falei, aquele tipo de vídeo que tu fez ficou bem legal. Era esse tipo de vídeo. E foi a primeira vez que tu fez. Tu te Exatamente. permitiu usar aí a tua criatividade, né? E Então, depois, assim, eu acredito que nesse momento, que você até teve uma criatividade ali meia fora da caixinha, tenha alguém que possa te dar uma ideia para você ter essa segurança, porque a gente precisa esse mínimo de segurança. Por exemplo, se você falasse, eu acho que nada a ver esse vídeo aí com o teu perfil, né? Então, é interessante ter isso. e outra, né, Denise, quando tu pede o feedback de alguém, talvez a pessoa consiga até acrescentar mais alguma coisa ali para ti que tu não tinha pensado que para ti vai fazer muito sentido. E aí tu consegue desenvolver ainda mais a tua criatividade, porque tu teve uma validação da pessoa, ela ainda te trouxe mais uma ideia. E às Sim. vezes a ideia que essa pessoa te trouxe traz ainda mais ideia. E olha quanto isso já foi crescendo, né? Uhum. Aí, outro ponto que eu acho que é bem importante é que muitas vezes você está ali num momento de necessidades, né, de fazer algo, de pensar em algo,
e a ideia não está fluindo. Eu, por experiência própria, a gente precisa parar, né, completamente de fazer aquilo e procurar fazer algo totalmente diferente. Tipo assim, sair dessa caixa para essa caixa totalmente diferente. E se tem uma coisa que eu agradeço, assim, a minha mãe até hoje, e lá na época eu não entendia, e tipo assim, tinha sentido para mim, mas hoje eu agradeço muito ela, foi que quando eu tinha 12 anos, eu era uma criança, ela me colocou num curso de crochê. Imagina uma criança de 12 anos num curso de crochê. Qual é o sentido? Só tinha senhoras e eu, criança lá no meio. Mas hoje eu agradeço profundamente a minha mãe, porque exatamente nesses momentos que eu preciso sair dessa caixa, eu entro na caixa do crochê. E ali a minha criatividade, É uma terapia, né? e é uma terapia. E hoje, assim, eu amo, né, fazer crochê. Sempre que eu tenho tempo, eu estou ali fazendo alguma coisa. Isso me dá muita satisfação, me dá, sabe, prazer mesmo de ver aquela peça pronta. Falar, nossa, eu que fiz. Mesmo que você copia de alguém, mesmo que tenha ali um modelo, né, para você copiar, mas é algo que a gente fez. É, e Isso tem é várias pessoas, maravilhoso. inclusive, que não sabem fazer. Eu, por exemplo, não sei fazer crochê e nem Sim. sabia desse teu dote, ó. E Algo assim, sobre ti que eu não sabia. uma coisa que eu acho que é muito importante, Letícia, todo ser humano deveria aprender alguma coisa manual, algum tipo de artesanato, para depois, né, a partir ali da terceira idade, ter algo que você saiba fazer. Até Por tocar um quê? instrumento, às vezes, né? Sim. Você Também vê, a é minha algo. mãe, naquela época, me colocou no curso que era para ela fazer. Tanto que Ah, tinha senhoras e eu de menina, porque era para ela sim. fazer e ela não quis, ela me colocou. E hoje eu vejo o quanto isso fez falta na vida dela. Porque a minha mãe não sabe fazer absolutamente nada de artesanato, essas coisas, e com a idade que ela tá hoje, tá lá, tipo, não faz absolutamente nada, tá doente, tá, né, E é algo que ela poderia estar fazendo, né? Para tocar totalmente o peito. dependente dos outros. Então, até isso, sabe, teria ajudado na questão da memória Com dela. Então, certeza. eu vejo o quanto é importante a gente aprender de nova algo que você vai poder usar depois na terceira idade, porque quando a gente chega na terceira idade, para aprender algo novo é muito mais difícil. Não que não seja possível, É mas mais difícil. muito mais difícil e geralmente a pessoa acaba desistindo. Porque eu tentei ensinar crochê para minha mãe, mas ela não aprendeu logo e daí ela ficou estressada, ela jogou a agulha e não quis mais saber. Então, assim, né, voltando aqui para o nosso assunto, quando eu vejo que eu estou muito focada numa coisa só e aquilo não está fluindo, eu não estou conseguindo desenvolver o raciocínio, eu largo tudo e vou lá pro meu crochê, que é uma válvula de escape, assim. Maravilhoso. Você não precisa pensar, no meu caso, que eu já sei fazer, né? Já Eu vou vai ali no fazendo ali, automático. vou pensando em outras coisas, e a criatividade começa a fluir. Então, eu acho que é muito importante isso. Você abandonar aquele negócio por uns instantes, ter uma coisa Dá um totalmente. espaço para a mente, né? Exatamente. Descansa a mente daquilo, faz outra coisa. Aqui eu estou dando o meu exemplo, que é o crochê, mas cada um vai ter alguma coisa Sim. aí que pode A fazer, sua né? válvula de escape. Então, ter essa válvula de escape, né? É uma ótima sugestão. Opa, isso E, mesmo. e tem muito a ver isso que tu falou, porque assim, ó, criatividade ela não vem de excesso de pensamento.
ela vem não vem também de excesso de estímulo, tu ficar ali forçando, mas criar um espaço entre a criatividade e esses estímulos. Então, quando tu vai ali pro teu crochê, tu abre um espaço na tua mente. Tipo, eu vou dar um tempinho aqui e vou abrir espaço. E é muito doido isso, porque eu já sei como que eu funciono no sentido criatividade. Quer ver eu começar a fazer alguma atividade física mesmo? Nossa, eu começo a ter muita ideia. Quer ver se eu estiver caminhando? Quantas vezes eu já estava caminhando e eu peguei o celular e gravei um áudio, porque começa a me vir ideia de assunto de live, de aula para dar para minhas alunas, de um conteúdo para fazer. Nossa, assim, ó, sem eu buscar, sem eu pensar, começa a vir ideias. No banho, também eu tenho muita ideia no banho. Eu já ouvi várias pessoas falarem também. Então, quando vê, para ti também funciona. Se estiver aí precisando construir algo e tá faltando criatividade, sei lá, vai. Experimenta o que funciona para ti. Vai ler um livro, vai tomar um banho, vai fazer uma caminhada, vai fazer algo manual mesmo, como o exemplo que tu deu, né, Denise? Um crochê, ou seja lá o que a pessoa ali souber fazer. Às vezes tocar um instrumento musical também. E como tu estava falando ali do exemplo da tua mãe, que faltou para ela um pouco desse estímulo ali de continuar colocando a cabeça a funcionar mesmo, né? Aprender algo novo. Eu vejo que as pessoas acabam parando, às vezes, principalmente nessa idade, que nem tua mãe tá, de trabalhar o cérebro. Isso vai atrofiando, né? Porque o nosso cérebro ele é como um músculo, ele precisa ser trabalhado. Eu sempre falo para minha mãe, ler, né? Fazer ali uma cruzadinha. E a minha mãe, ela tem Parkinson. Então, ela precisa estimular ainda mais. É bem controlado o Parkinson dela. Mas agora ela tá fazendo leitura de livros. Ela vem aqui, eu troco os livros, ó, leva esse, ela me devolve. Eu tô sempre dando um livro novo para ela trabalhar ali, porque senão atrofia mesmo. E precisa fazer alguma coisa. Então, a nossa criatividade a gente vai ter que desenvolver a vida inteira, né, Denise? Sim. Então, a gente tem que estimular as crianças e assim, eu acho que o ponto-chave, Letícia, é não forçar. Porque quando a gente quer forçar, parece que o negócio trava. Trava. Então, sentiu ali que não está fluindo, larga tudo, vai fazer outra coisa. E pode ser qualquer outra coisa, Não né? é excesso de estímulo, é liberar espaço mesmo na mente, né? Exatamente. O Eu acho escrever que também é algo que... se fosse dar uma única, né, sugestão para ter mais criatividade, é não força. Vai fazer alguma coisa, sentiu que não está fluindo, larga e vai fazer outra coisa, dá espaço para aquilo, né? E daí os pensamentos começam a fluir e a criatividade vai surgir, com certeza. Melhor coisa. Vai lavar, nem seja uma louça, né? Às vezes até uma louça resolve. Sim. Terapia, né? Terapia também, com certeza. Com certeza. E aí a gente traz aqui um exercício, né, para a gente colocar aí a nossa criatividade para funcionar. Bem simples. O que a gente vai fazer? Durante essa semana, escolhe aí um momento do teu dia e faça algo de uma forma diferente. O quê? Qualquer coisa. Tome um café em um lugar diferente. Troca, nem que seja ali o lugar da mesa, a maneira como tu arruma a mesa. Escreva algo sem ficar ali muito se corrigindo. Desenhe, vai fazer um desenho ali sem propósito nenhum. Simplesmente pega ali lápis, papel e começa. Ou, sei lá, tu trabalha aqui na internet, tu mostra teu trabalho aqui na internet, abre a câmera e grava aí um vídeo sem muito roteiro, sabe? Abre ali o teu coração, pega alguma ideia que venha ali no momento. Qual que é o objetivo desse exercício bem simples? Não é criar algo perfeito, é o sentir o prazer de estar criando algo.
Então, te liberta de perfeição, de ter que fazer algo grandioso, mas pega esse momento para ti e sente o prazer de estar criando algo novo, por mais simples que seja, sei lá, troca algum móvel de lugar, né? Tantas coisas que a gente pode usar aí. E eu acrescentaria aqui no exercício a sugestão que a gente deu aqui em live mesmo, né? Sobre abrir espaço para tua mente, de buscar fazer ali alguma coisa diferente, sair de cima, às vezes, daquilo ali que eu quero escrever aqui um conteúdo. Vou dar esse exemplo, tem bastante gente aqui que trabalha com isso. Mas não estou conseguindo, a ideia não vem. Vai fazer outra coisa. Abre espaço aí para tua mente, que com certeza as ideias vão vir. Depois tu volta lá com a tua mente mais aliviada, mais descansada, e aí tu vai conseguir. E usa esse princípio de não se cobrar tanto, né, Denise? De não se cobrar perfeição. E se tu vê que tu é muito travado para realizar as coisas, olha para isso, que pode existir bloqueios aí, entre os vários exemplos que a gente deu aqui, que acontece muito na infância, né? E é importante tu olhar para te libertar disso, né? Porque criatividade todo mundo tem. A gente não perdeu aquela criatividade lá da criança que a gente era. A gente se desconectou dela, mas ela tá dentro de cada um de nós, né, Denise? Sim. E se permitir, né, Letícia, ser curioso de novo, porque o que a criança mais tem aflorado nela é a curiosidade. Ela quer saber tudo, ela quer ver tudo, e a gente, Pergunta, né? muitas vezes, pela vergonha, pela timidez, você vai, né, se retraindo, não querendo se intrometer, não querendo saber. Só que não, a criatividade, ela precisa disso. Eu querer sempre saber mais, estar curiosa com tudo à minha volta. E isso faz com que a gente tenha novas ideias, conhece novas coisas, é muito importante, então, essa questão também da curiosidade. E outra coisa é não, aquilo que a gente comentou lá no início, não querer fazer perfeito lá, né, logo no começo. É igual o crochê. Quem sabe fazer, né? Sabe que quando começou, fazia as pecinhas tudo torta, e mesmo eu, pelo Primeiros pontos não são 12 perfeitos. anos, era para ser um quadrado, o negócio saiu um Bem retângulo, né? torto. Então, assim, mesmo assim, eu achava lindo, olha eu que Eu que fiz. fiz. Aí vem o prazer ali do exercício que a gente falou, né? Não é o Exatamente, perfeito, é o sentir o prazer de estar criando. de ter É feito. exatamente isso. Uhum. É isso. É isso. E sabe que uma dica bem legal aqui de criatividade, daí eu olho aqui para quem trabalha aqui, precisa mostrar o seu trabalho na internet, fazer conteúdo. É muito importante criar e não copiar. Só que até no criar a gente pode usar, como é que a gente fala? A gente pode roubar ideias. Tem até um livro, né? Como é que é o nome daquele livro? Eu não vou lembrar, mas ele é nesse sentido de. Eu não vou lembrar do nome. Na verdade, tem um ditado bem conhecido, né? Nada se cria, tudo se copia. Mas tem um Não, livro mas faz do teu jeito, muda alguma coisa que faz que mais ele. sentido pra gente, né? Eu vou lembrar depois do nome, mas ele fala sobre seja um ladrão de ideias. É algo assim. Não acho que não é exatamente esse, mas é algo nesse sentido. Mas o que, que o livro traz? E o que, que eu quero trazer aqui? Que usar a nossa criatividade não precisa ser criar algo do zero. Mas a gente tem que ter a consciência e até a noção ali de não copiar dos outros. Mas quer ver um exemplo? Ó, eu vejo um vídeo aqui no Instagram que faz bastante sentido para mim, eu achei legal e penso assim, nossa, eu também quero falar desse assunto.
Ao invés de eu pegar o vídeo da pessoa, copiar, falar, talvez ali tal qual a pessoa falou, eu posso pesquisar em outras fontes mais sobre esse assunto. Então, eu pego esse vídeo que eu gostei, eu pego a minha percepção sobre aquilo e eu dou uma pesquisada em outras pessoas que falam sobre esse assunto. Sei lá, vou lá no YouTube, pesquiso ali o assunto, vejo mais alguns vídeos sobre aquilo. Aí eu junto as ideias do que faz sentido para mim, do que eu já aprendi, do que tinha naquele vídeo que eu gostei e mais nas pesquisas que eu fiz, e eu crio algo novo com a minha essência, com o meu jeito. Isso também é criatividade. A gente não precisa pensar que precisa tirar algo do zero da cabeça. Mas é importante a gente desenvolver, né? Exercitar isso. De pensar mesmo, né? Hoje em dia, com o chat GPT, as pessoas estão com preguiça de pensar. E até mesmo para te pedir ali uma ajuda para o chat, tu precisa ter criatividade, tu precisa dar um comando certo para ele, tu precisa pensar. Então, as pessoas têm que se libertar mais, né? De fazer certo, de acertar, de fazer perfeito, abrir espaço aí para criatividade e também não ter preguiça, né? De buscar, de pesquisar, porque a gente não precisa tirar tudo da nossa cabeça sozinho. E aquela dica que tu deu é muito boa também, né, Denise? Pedir ajuda para alguém, pedir sugestão para alguém, pedir o feedback ali de alguém. Eu acredito que isso ajuda muito e traz mais segurança pra gente. Porque às vezes a gente tá com a nossa visão limitada de, nossa, isso que eu fiz aqui não tá bom. Tá, mas eu vou pedir que nem tu fez, vou pedir pra Letícia ali uma opinião. E eu dei minha opinião sincera, né? Geralmente eu até trago mais alguma sugestão, se eu tenho. Então, eu meio que valido, não tô tão fora assim, ó. Fez sentido, a Letícia disse que tá bom, me deu mais uma ideia aqui. A gente fica mais seguro também para colocar as coisas ali para outras pessoas verem, né? Então, pedir opinião, ajuda de alguém também é muito importante. Certo, minha gente? Então, vamos aí usar a nossa criatividade, que não tem essa de não sou criativo, todo mundo todo mundo tem esse poder aí, é algo natural do ser humano, né? Como a gente falou, como as crianças são criativas. E a gente vai desconectando disso no caminho, mas a gente precisa ser um pouco mais criança, né? Na hora de fazer algo, de não temer, de perguntar, de ser de ter coragem, né, de colocar essa criatividade no mundo. E fazer perguntas. Nossa, como criança faz pergunta. O adulto nem sabe, às vezes, fazer pergunta. Sabe que eu vejo, às vezes, quando eu faço os encontros mensais com as alunas, muitas não trazem perguntas, não pedem direcionamento, porque não sabem perguntar. E às vezes a gente lá criança, a mãe ainda xingava. Nossa, que menina faz pergunta. Para de fazer tanta pergunta. A gente precisa fazer muita pergunta e aprender a perguntar também. Isso abre muitos caminhos pra gente. É isso para hoje, minha gente. Quinta-feira que vem, a gente vai falar sobre... A gente não, né? Semana que vem eu vou estar sozinha aqui. Semana que vem a gente vai falar sobre Seja Seu Amigo. Semana que vem a Denise vai me abandonar por algumas horas. Mas depois a gente conta onde que ela vai, né, Denise? Eu vou estar na Eu liberei ela e quinta eu vou fazer a live sozinha. Hein, Letícia? Mas é por bom motivo. Não vou estar na live com você, né? Semana que vem a gente conta, né, Denise? Certo, então, minha gente, um beijo no coração. Amanhã eu tô aqui com vocês pra gente finalizar a nossa semana aqui com chave de ouro. Fiquem com Deus. Um beijo aí no coração de todos. Beijo. Tchau.